Você acha que fé demais pode virar uma obsessão? Como assim? Muita fé, né? Ah, fé, entendi. Tipo, sei lá, o fariseu e o publicano, assim, sabe? O fariseu, o fato dele achar que ele tá muito mais conectado com Deus, ele reza demais, eu vou na igreja demais, eu faço tudo pela igreja, eu vivo a igreja diferente de você, eu vou ter salvação, você não, sabe? Existem pessoas assim dentro da igreja. Já tive com um padre que até falou dessas pessoas, né? Tipo assim, a pessoa é muito religiosa na igreja, mas chega em casa é o cão, com os filhos, né? Com as noras, com os genros. Então, assim, é fé demais. Mas será que isso pode virar uma obsessão também? Sim, eu creio que sim. Tudo que você coloca ali muita... Não é vontade, mas tudo aquilo que você fica muito afinizado, que você crê 100%, que você não... Sabe a pessoa que anda tipo com cabresto? Que pega aquilo e não sai daquilo, que a religião dela é a melhor? Eu acho que pessoas assim ficam obsediadas pelo próprio pensamento. É uma auto-obsessão aí. Tá? É algo que ela mesma está se obsediando. Por quê? Ela está tão crente que aquilo dela, somente o dela é bom, que ela não consegue ver o externo. Entende? Ela não consegue sair daquilo. Então, existem sim auto-obsessões. Que a pessoa leva aquilo para a própria realidade. Ela acha que aquilo é tão real que só o dela é o bom. E não aceita outras coisas. Isso é um perigo. Porque, assim, eu acho que nós temos que se afinizar com tudo, qualquer religião, mas numa boa, sabe? Não gerar daquilo um fanatismo. Essa é a palavra que eu estava tentando buscar. Um fanatismo. Não, isso adoece a pessoa até. Esse pensamento, esse sentimento. Eu considero, sim, uma auto-obsessão, nesse caso. Que é, por exemplo, até pra gente chegar nesse assunto, claro. que a espiritualidade fala pra você da morte, assim? Tá. Pra onde nós vamos depois que nós morremos? Olha, O que acontece com a gente? Da morte sempre vem pra mim que é um recomeço. Nós aqui estamos encarnados vivos. Quando nós morremos, o nosso espírito, ele continua, ele só se desprende de nós. Não existe a projeção astral? Projeção astral, o seu corpo perispiritual vai sair do seu corpo físico. Vai haver o deslocamento ali. Quando você morre, o que eles me dão de informação e o conhecimento que eu tenho é que você se desprende do cordão de prata e você vai junto ali para um plano superior ou não. Aí o que acontece? Exatamente. O que acontece? A pessoa aqui, se é uma pessoa materialista, se é uma pessoa que gosta muito dos bens, sabe aquela pessoa que não desprende? Ah, o carro é meu, a casa é minha, tudo é meu. Quando a pessoa vai pro pós-morte ali, falece, o corpo dela, quando se desprende, a pessoa fica presa à matéria, à terceira dimensão. Ela fica presa à densidade, porque ela pode ainda achar que está viva, apegada aqui e agora. Então ela não consegue seguir com o plano divino. Os mentores podem estar até do lado, só que ela não sabe às vezes que ela nem morreu. Tem casos de obsessores que às vezes eles acham que estão na época onde eles eram piratas. Já peguei isso, gente. Pessoa, juro pra ti, é até engraçado. A pessoa era pirata lá na época X e ainda acha que é o pirata. E ainda tá vagando. E tá o quê? Atrapalhando a vida da pessoa que tá do lado dela. É inacreditável o que acontece. Ou no caso de ter um obsessor desse que fica preso aqui, fica próximo de uma pessoa, ele é o suficiente para colocar num ser humano que ainda tá vivo aqui alguma coisa do tipo, igual você já tirou, de, sei lá, de uma enguia ou de uma serpente, eles conseguem deixar, e aí você consegue tirar se for um obsessor que colocou? Sim, consegue retirar, assim como uma magia. Consegue retirar. Porque assim, do outro lado é alguém que colocou, então um ser humano, você, como, assim, mesmo que evoluída, trabalhando com uma força de outro ser humano. Sim. Né? E uma outra situação é um ser espiritual fazer, sei lá, um arranjo ou colocar alguma coisa. Sim, mas tem como retirar. Assim como quebra a magia, retira. E a própria mesa que retira junto com os seres galácticos. Eles retiram. Eles enviam a pessoa, o espírito, né, o desencarnado ali, o obsessor, para um processo de regeneração.
Eles colocam eles, às vezes, quando é energia mais densa, de magos e tal, eles colocam numa cúpula ali. Prendem mesmo. E mandam eles para um processo de regeneração. Ali, ou vai, ou fica. Ou você aceita ir para a luz, ou você vai ser enviado para um local X. Um espírito desse obsessor do ruim, a vibração ruim, ele é o equivalente, vamos pensar na Igreja Católica, ao que fosse o capeta. Olha, é difícil mensurar, porque assim, se você pensar que é um demônio, um capeta, X, é um ser que está nas trevas, está numa densidade, que está controlando pessoas ali. E um mago obscuro, ele vai trabalhar na magia negra. Ele é ardiloso, pensamentos, sentimentos, emoções. Pode ser comparado a um demônio? Pode, mas são seres diferentes. São criaturas ali diferentes, entendeu? O fato, por exemplo, se eu começo a pesquisar muito sobre esses... tipo de assunto. Na internet, é o suficiente para atrair essas entidades? Se a tua vibração estiver baixa e você estiver em ressonância com aquilo, você atrai. Você pode atrair. Por isso que é sempre bom, obviamente, estudar é muito importante, ler sobre o assunto, para conhecimento, ok. Mas não ficar toda hora buscando aquilo. Sabe? Não é bom. Nada que é negativo, gente. Não é bom ficar toda hora buscando aquilo, entende? Porque energia é vibração. Se você estiver ressoando com aquilo, tua vibração baixa, exemplo, pessoa, tá com depressão, tá com ansiedade, tá lá down, se joga para baixo, vai começar a ler sobre isso, se interagir sobre isso, ela pode entrar numa frequência negativa. Mas não quer dizer que aquele mago vai grudar nela naquele momento. Não é isso. Entende? Ela só vai estar numa vibração baixa, ela pode atrair um espírito perdido, um sofredor, entende? Que tá no campo ali de energia. O que sua mãe acha hoje? Ela continua fiel católica? Hoje ela já abriu a mente e fala, não, que bacana que você tá assim, porque é diferente, né, o entendimento. Diferente, sim. Olha, meus pais no começo foi difícil, porque assim, compreender, ainda mais quando a primeira vez que eu fui em outras religiões, trouxe uma vela para casa, eles não gostaram muito não. Eles ficaram bem desapontados. Mas eles começaram a perceber que eu precisava de proteção, que eu precisava de ancoragem de luz, porque eu passei uma fase muito difícil. Você pensa, você tá ouvindo o tempo inteiro coisa no teu ouvido. A cama baixar, sem ir lá endoidando, eu achei que eu ia entrar em depressão. Sério, eu tava com um pensamento e sentimento muito denso. Eu precisava de ajuda. E aí eu fui sozinha, com meu marido, procurar ajuda. Porque se eu não procurasse ajuda, o que ia acontecer comigo? Hoje em dia eles entendem, hoje em dia eles permitem que eu auxilie, eu faço mesa para eles. Ah, legal. A minha maior felicidade é essa. Eu falo assim, olha, da família, meu pai, minha mãe e meu marido, estando comigo, tô bem. E vocês já viram, vocês tiveram conexões em vidas passadas, assim? Sim. Já rolou, já? Ele é a minha chama gêmea. Como assim? Sim. Explica isso, chama gêmea. A Cíntia confirmou, hein? Existe alma gêmea e chama gêmea. A alma gêmea é uma conexão afim, é uma pessoa que você conhece na vida, que se dá muito bem com você, que tem uma parceria, exemplo. Ele pode ser sua alma gêmea, é um parceiro, é um irmão ali, entende? Sim. Agora, a chama gêmea é uma conexão de espírito. Um é o espelho do outro, e quando um se cura, o outro se cura junto. E é uma conexão kármica de vidas passadas. A minha conexão com o Bruno é lá da época do Egito. Caraca. É de lá. E tipo, rola essa parada, tipo assim, se você tá bem, ele fica muito bem. E se ele fica muito bem, isso passa uma energia pra você também. Passa. Um sente quando o outro não tá bem e sonhos em comum. A gente tem sonhos em comum, costuma ter... Ele também tem ele também tem essa parte, né? Mediunidade, tem. Ele é um felino também, felino siriano. Pô, não deve ser fácil a pessoa encontrar uma chama gêmea da vida dela, né? Olha, dizem que todos nós temos uma chama encarnada, só que é difícil encontrar. Quando encontra é propósito de vida. Eu tenho uma missão espiritual, ele também tem a missão espiritual dele, e nós viemos para se encontrar para dar certo nessa vida, o que não deu certo lá atrás. Mas você acha que, tipo assim, como deu certo agora,
foi uma parada, tipo, meio que conspiração mesmo, assim. Não tinha como vocês não se encontrar e ficar junto. O universo conspirou de uma forma ali que era impossível não rolar. O universo conspirou. E o pai dele tinha muita mediunidade, já é falecido. E quando ele mudou pro prédio que eu morava, o pai dele falou, ele usava até um boné, alguma coisa assim, ele falou, é F de Fernanda, você vai conhecer uma Fernanda, você vai namorar com uma Fernanda. E me conheceu. Cara, não tinha como ele escapulir dessa, então. Esse aí já tava muito atrelado. Tava muito bem combinado esse instante pra... Tava. Você já procurou falar com pessoas que já se foram, já? Já sonhei com meu sogro, já sonhei com um avô meu, mas assim, eu não fico chamando muito, por quê? Porque eles estão lá quietinhos, eu não quero atrapalhar a evolução deles. Então, quando eu tenho que sonhar, é porque tinha algum motivo. Mas eu não fico rezando, eu não fico chorando, porque atrapalha a evolução deles lá. Porque a gente é bem egoísta com esse rolê, assim, né? É muito. A gente não consegue se desprender da pessoa que foi. A gente acha que perdeu a pessoa pro resto da vida. Tipo, perdi. A pessoa morreu, perdi a pessoa. Perdi o amor da minha vida, perdi o meu pai, perdi minha mãe. É uma passagem. Mas o luto ele tem que ser vivido. O luto tem que acontecer. Sim, todo mundo tem essa fase de luto. Eu acho que é bom, eu acho que tem que ter. Eu acho que você tem que se desprender daquilo que você sente. Sabe, assim, dá o direito de você sofrer pela pessoa que foi. Isso eu acho ok, mas depois disso tem que passar, é a vida que segue. Sabe, tem que seguir em frente, porque todos nós vamos em algum momento se encontrar. Pô, já sonhei com desencarnado, já vi meu avô, que na época, ele vivia aqui de uma forma muito humilde. E ele tinha problema ali com bebida e tal. E eu vi ele no astral, numa casa linda. E ele falava pra mim, de camisa branca, todo arrumadinho, cabelo de gel de lado. E ele falava assim pra mim, filha, aqui é tão bom que eu tenho até uma casa. Fala pro seu pai que eu tô morrendo de saudade dele, filha. Gente, eu acordei chorando. Ó, falo, me emociono. Porque é maravilhoso isso, você poder ter esse contato, sabe? Seu pai aceitou bem a mensagem? Aceitou. Acho que na época ele deve ter achado que eu sou doido. Pai, você achou que eu era doida naquela época, pai? Acho que ele ia assistir. O duro que quando é respeitado, assim, a lei natural da vida, assim, eu acho que é difícil o luto, mas depois é mais fácil de você aceitar, né, e seguir sua vida. Exatamente. O problema é quando é algo que não é o normal, né? Tipo, quando é um filho que se vai, quando... né, é um irmão mais novo que se vai. Sim. Acho que é mais difícil, quando assim. Quando quebra a ordem cronológica, né? Porque existe uma ordem cronológica, né? Primeiro vão morrer os avós, depois os pais, depois... Mas é difícil, assim, você aceitar, querer respeitar esse luto e querer, tipo... Pô, se eu tivesse a chance de me conectar, eu ia querer me conectar o tempo todo, assim, sabe? Eu acho que numa situação dessa eu seria egoísta demais da conta, sabe? Sim, e não pode, tem que deixar o processo deles, sabe? É complicado isso, ficar atraindo muito. Eles sentem lá também. A nossa dor, o nosso sofrimento não é bom e eles têm que evoluir. Mas você acha que quando a gente faz um procedimento, por exemplo, eu já vi muita gente, eu sonhei com meu avô que se foi. Sim. Vamos fazer uma missa de oração. Isso é legal. Isso é legal. Eu acho super benéfico. Ainda mais quando você encontra uma pessoa que está perdida. Eu já encontrei pessoas desencarnadas, perdidas no astral, pedindo ajuda, falando que estava perdido e que não acreditava mais em Deus. Porque se Deus existisse, essa pessoa não ia estar vagando. Caramba, ele no plano espiritual contestando o plano espiritual. Exatamente. Foi desse jeito. Foi um menino que eu encontrei no astral. Aí eu avisei a família e falei, olha, o seu sobrinho, encontrei no astral, reza por eles. Mas o problema é que a família era evangélica, né? Mas rezaram. Eu pedi, reza, porque... E o menino, eu encontrei ele todo machucado. E ele faleceu num acidente de moto. E eu não sabia. E eu fui falar com a tia dele, ela me mandou até a foto do menino. Eu falei, é esse menino. Tava pedindo ajuda. Mas a equipe espiritual encaminhou ele. Então, é isso que eu ia te falar. Os seres evoluídos espiritualmente, quando encontram uma criança dessa, eles não conseguem encaminhar? Eles encaminham. Por isso que ele me pediu ajuda, porque eu tava lá acompanhada. Tá, você mesmo foi só o porta-voz. Exatamente, eu fui só o porta-voz, aí encaminharam ele. Foi a forma que eles encontraram. Foi a forma que encontrou de caminhar. Uma época, por exemplo, finados, que foi agora dia 2 de novembro,
Nessa época, os espíritos, eles tem alguma mudança no plano espiritual? Porque é uma época em que as pessoas se lembram desse momento, né? Sim, tem portais abertos. É bom nem acessar muito energias nessa época, época de Halloween. E depois a época de finados. É um perigo. Halloween também. O que as pessoas fazem no Halloween? Magia, bruxaria, encantamento. Fica cheio de portal aberto. Fica portal aberto. Então não é bom nem, assim, atender. Eu atendi muito pouco. Fica bagunçado a energia. E a gente fica recebendo muita informação também, não é bom. Nós que temos mais sensibilidade energética, é como se o campo ficasse aberto. E às vezes dá perigo até olhar para o lado e ver um ser, um espírito, porque o campo fica aberto, tá cheio de portal aberto. Pô, você já levou um sustão, tipo, de olhar do lado e ver um ser? Levei um susto uma vez que eu fui num centro, e aí eu falei que eu tinha visto o meu avô que faleceu. E aí um preto velho falou assim pra mim: você não viu não, você tava dormindo, você não viu não. Eu falei: tô falando que eu vi, abri o olho, olhei pra parede, tava lá o meu vô, né, o vô de coração, tava lá careca na parede, não viu não, vou te mostrar o que quer ver. Gente, eu acordei 3 horas da manhã, eu olhei pra minha parede e tinha lá chapéu de palha, cigarrilha, dando risada na minha cara. Eu tomei um susto. Caraca. Um susto, que eu falei: olha, não falo mais nada.